Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade agora a falar sobre a parte hidrológica. Nós já falamos uma parte na última aula, vamos dar continuidade, a gente já falou sobre ciclo hidrológico, já falou sobre oceanos, sobre mares, sobre rios, e agora a gente vai falar sobre uns outros componentes. Vou compartilhar a tela com vocês, para ficar mais fácil, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre as correntes marítimas. Nós também já falamos um pouco sobre elas. E tem as correntes quentes e as correntes frias, né? Então, as correntes marítimas são massas menores de águas que se deslocam por diferentes direções, porém elas mantêm as suas características próprias, que sejam as cores, a salinidade, a temperatura. Isso quer dizer que elas não se misturam, tá? Esse deslocamento é proveniente da ação dos ventos e também do movimento de rotação. Então, esses dois fatores influenciam nas correntes marítimas. Por causa disso, as correntes realizam deslocamentos distintos de acordo com os hemisférios em que se encontram. No mundo, existem dois tipos de correntes marítimas. A gente já sabe que uma delas é a quente, a outra dela é a fria. A primeira origina, que é a primeira, a quente, se origina na parte mais quente da Terra. E ela sempre vai se dirigir para as partes mais frias, ou seja, para as áreas mais polares. Já as correntes mais frias, elas se originam nas partes mais frias, ou seja, nas partes mais polares, e se direcionam à parte mais tropical, mais quente do planeta, tá bom? Vamos falar sobre aquíferos. Nós temos dois aquíferos aqui no Brasil, o Alter do Chão e o Guarani, tá? Sendo que o Alter do Chão ele é totalmente em território brasileiro e o Guarani a gente tem que dividir com outros países. Então vamos para a definição. A gente precisa entender o que significa, né? Então, aquífero é uma formação geológica subterrânea que funciona como um reservatório de água. É esse exemplo aqui que está do lado, tá vendo? As águas das chuvas infiltram no subsolo e abastecem esse reservatório. Mas, professora, como que ela infiltra? Porque as rochas, elas são porosas, então elas permitem que a água passe e permaneça, tá? Então, e também, por conter bastante quantidade de areia, ela consegue filtrar essa água. Então, essas águas do aquífero, ela é potável, ela pode ser consumida sem nenhum problema. É diferente da gente consumir uma água de um rio, entendeu? Então, os aquíferos abastecem poços e nascentes que são responsáveis por sua manutenção. Então, nesse esqueminha aqui que a gente tem do lado, a gente tem a água confinada, essa parte, né? Aí tem a parte que não é confinada, que fica mais aflorada, e muitas das vezes dá origem a riachos, né? Que são afloramentos no solo, porque os rios eles nascem ou nos planaltos, né? Com derretimento do gelo, ou por afloramentos, igual a esse aqui, ó. Quando o lençol freático, né? Ele começa a borbulhar, começa a sair e ser expelido do interior, né, da parte mais inferior da terra, e ele é exposto, então formando riachos, rios, corichos, enfim, né? Então a gente tem aqui a parte do solo, tem a parte do riacho, tem a parte da mais superficial da água e a água confinada, que é lá mais profunda, que é a que compõe o aquífero. Aqui a gente tem a legenda, gente. Eu sempre falo para vocês lerem a legenda porque ela facilita bastante. Então, a parte mais azulzinha, clara, é o aquífero de alta condutividade hidráulica, ou seja, tem bastante força. Aqui está manchadinha, né, azul escuro, unidade confinada de baixa condutividade hidráulica. A parte cinza é o leito de pedra com baixíssima condutividade hidráulica, tá? E as setinhas são as direções dos fluxos da água. Aqui nesse mapa a gente tem a ilustração dos dois aquíferos que nós possuímos.
o Alter do Chão, que é totalmente brasileiro, que fica na região norte, e tem o aquífero Guarani, que fica em alguns estados brasileiros, fazendo parte de uma porção do Paraguai, uma porção da Argentina e outra do Uruguai, tá bom? Então, a gente vai falar primeiro um pouquinho do aquífero Guarani. Ele é a segunda maior reserva subterrânea, só perde para o Alter do Chão. A área total ocupada de aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados é encontrado no subsolo do centro-oeste brasileiro. O restante se distribui entre Argentina, Uruguai e Paraguai. O aquífero foi nomeado em homenagem à tribo Guarani, possui profundidade máxima por volta de 1.800 metros, é muita coisa, com uma capacidade de reposição hidráulica de aproximadamente 166 quilômetros cúbicos ao ano, por precipitação. Desculpa, gente, é o sotaque que às vezes dificulta. Aí a gente vai falar do Alter do Chão, né? Que em alguns casos nem é citado, mas é preciso falar dele porque ele é nosso, ele é totalmente brasileiro e território brasileiro. É a maior reserva de água subterrânea do mundo. É quase 2 vezes maior do que o aquífero Guarani, localizado sobre os estados do Pará, Amapá e Amazonas. Tem um volume de água de 86 mil quilômetros cúbicos, ou seja, Pará, Amapá e Amazonas são estados bem expressivos e ele é tão importante que ele consegue estar nesses 3. Esse aquífero está localizado em terreno arenoso. Lembra que eu falei que a areia ajuda a filtrar? Então, aí está a explicação. Esse aquífero está localizado em terreno arenoso. Então, quando a chuva cai, lembra do ciclo hidrológico que eu falei? Que tem toda a interferência, que a gente precisa da chuva para poder alimentar os oceanos, alimentar os rios, que aí até mesmo alimentar a vegetação, que aí tem a evapotranspiração, aí volta para a nuvem, chove de novo, e isso aí. Esse ciclo hidrológico. Então, esse aquífero está localizado em terreno arenoso. Então, quando a chuva cai, a água penetra facilmente no solo. E essa areia, porque se o terreno é arenoso, ele tem areia. Ela funciona como uma espécie de filtro natural. E a água do reservatório chega limpa, pronta para beber. Perfurar o chão de areia é fácil e barato. E o poço nem precisa de estação de tratamento químico, então é só furar e consumir a água normalmente. Então, 10 mil poços particulares e 130 da rede pública já usam o aquífero para abastecer 40% da população de Manaus. Mas a maior parte da cidade ainda depende da água dos rios, mesmo sabendo que o Alter do Chão tem capacidade de abastecer toda a Amazônia, sem precisar utilizar as águas superficiais que estão todas contaminadas. Ou seja, mesmo sabendo que eles podem cavar o poço, mesmo sabendo que eles podem utilizar essa água limpa, eles ainda têm o costume de utilizar a água dos rios mais próximos que contém efluente, que contém esgoto, que contém agrotóxico, que contém um monte de impureza e não é própria para consumo. Ops, volta aqui. Oxi, e agora? Vamos lá. Voltou. Então, aqui a gente tem outra imagem, também no mapa do Brasil, destacando os 2 aquíferos. Então, ele fala da extensão superficial do Alter do Chão é menor do que o do aquífero Guarani, porém, ele é muito maior em quantidade de água. Aqui fala dos dados preliminares, comparativo, enquanto um tem uma capacidade superior a 86 mil, o outro tem 45 mil apenas. No caso do aquífero Guarani, sua grande extensão superficial ultrapassa as fronteiras, enquanto o Alter do Chão ele é só brasileiro, e o outro não, ele divide tanto Paraguai, Argentina e Uruguai. Vamos falar sobre os rios. Rio é um curso de água que corre naturalmente de uma área mais alta para uma mais baixa. Fato, né? Geralmente deságua em outro rio, aí ele é um afluente, ou ele deságua diretamente no mar, formando um delta. Depois a gente vê mais para frente esses formatos de delta, como que é o encontro de rio com o mar. Esses cursos de água se formam a partir de chuva, que é absorvida pelo solo até atingir áreas impermeáveis do subsolo.
onde se acumula, constituindo o que chamamos de lençol freático. Quando esse lençol freático aflora, ou seja, ele brota no solo, ele aflora, do nada começa a escorrer uma aguinha do terreno, isso é um afloramento, tá? Quando o lençol freático aflora na superfície, dá origem à nascente de um rio. Então, às vezes, um rio tem 3, 4 nascentes. Uma grande, uma expressiva e outra com um afloramento bem simples, mas tão importante quanto. Apesar dessa definição, há rios que se formam de outras maneiras. Como exemplo, a partir do degelo dos picos, né, de montanhas através... Desculpa, gente. Se formam de outras maneiras, por exemplo, a partir do degelo em picos montanhosos, além de alguns originarem águas dos lagos. Desculpa, gente, eu estou na escola, então às vezes eu tenho que falar com o outro, por isso que interrompeu um pouquinho, tá? Então, vamos lá para as características dos rios. Então, dependendo do relevo, né, a gente vai ter uma característica de um rio. Então, a gente tem os rios de planalto e os rios de planície. Só pelo nome a gente já vai identificar. Um rio de planalto é um rio que tem correnteza, que ele tem força. Normalmente, rios de planalto são utilizados para gerar energia. Usinas hidrelétricas normalmente são instaladas nesses lugares. Os rios de planície são aqueles mais calmos, mais tranquilos, que fluem, não tem corredeiras, tá? Mas eles fluem normalmente com seus meandros. Todo mundo sabe o que é meandro, né? Meandros são aquelas curvas que o rio faz. Então, a diferença de um rio de planalto para um rio de planície é porque, como ele vem do alto, ele ganha... Vamos lembrar da montanha-russa? Ele ganha força. Então, ele tem queda, ele tem força, ele gera energia. Então, ele tem mais força. Quanto às condições climáticas, a gente tem os rios perenes e os intermitentes. Os rios perenes, eles não secam nunca, independente se está com seca, se não está com seca, ele sempre está ali visível. Exemplo, Rio Aquidauana, Rio Salobra, Rio Betione, Rio Miranda, Rio Paraguai, são rios que não secam. Eles estão ali, eles podem diminuir a vazão, diminuir a profundidade, né, ali da quantidade de água, mas eles nunca secam. Os intermitentes, eles secam em algumas épocas do ano. Isso acontece mais na região do Nordeste, quando não tem muita afloramento de água, o solo já não ajuda, o lençol freático não é tão superficial, não tem tanta incidência de chuva, então não tem como alimentar o rio, porque o rio é alimentado, lembra que eu falei? Chuva e lençol freático que aflora. Então, ele, em determinada fase do ano, ele seca, literalmente seca. Aí, quando volta o período de chuva, esses rios voltam a funcionar normalmente e a ter o seu fluxo contínuo. A hidrografia do Brasil. Nós somos bem favorecidos quanto à hidrografia. Envolve um conjunto de recursos hídricos do território brasileiro, que são as bacias hidrográficas, o Oceano Atlântico, os rios, os lagos, enfim. De acordo com os órgãos governamentais, só no Brasil existem 12 grandes bacias hidrográficas. A gente tem que lembrar que existe bacia hidrográfica, microbacia, subbacia, tem vários tipos de bacias hidrográficas. Essa aqui a gente está lidando com 12 grandes bacias hidrográficas. Então, dentro dessas grandes existem outras bacias menores, entendeu? Olha a quantidade de riqueza que a gente tem. Então, dessas 12, algumas levam o nome dos seus principais rios, tá? Que são 7. A bacia do Amazonas, Paraná, Tocantins, São Francisco, Paraíba, Paraguai e Uruguai. Beleza? Aqui a gente tem o mapa mostrando todas essas bacias. A gente não vai falar sobre todas agora, porque a gente não tem tempo para isso. Aí a gente vai começar pelo Rio Amazonas. Nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru. Possui mais de 6.000 quilômetros de extensão, sendo que 3.000 quilômetros estão no nosso território, tá?
Sua vazão média é mais ou menos 69 mil metros cúbicos ou 290 metros cúbicos, dependendo das estações da chuva. É um rio típico de planície. Ele e muitos de seus afluentes são aqueles rios pequenos que encontram um rio maior. Então, o Rio Amazonas é um rio principal que tem uns braços, são os afluentes que vão encontrando, desaguando as suas águas e deixando ele mais forte, mais profundo, com mais água ainda. Então, é um rio típico de planície, possui seus afluentes navegáveis. Então, tanto os seus afluentes quanto ele é navegável, que é muito importante para a população da Amazônia, que se serve do rio como meio de locomoção. O rio é dividido em 3 partes. Ainda nos países andinos, lá na Cordilheira dos Andes, é chamado de Rio Maranhão. Acho que é assim que fala. Se não for, né, a gente descobre depois. Quando ele entra no Brasil, ele é chamado de Rio Solimões. E quando ele recebe as águas do Rio Negro, aí ele passa a ser chamado de Rio Amazonas, ou seja, o Rio Negro é afluente do Rio Amazonas. Então, a gente tem aqui toda a parte da hidrografia do Rio Amazonas, todos os afluentes, todos os bracinhos, sabe, que vão chegando perto dele até fazer ele virar o Rio Amazonas que é, né? Então, depois vocês podem olhar ele com mais calma para poder vocês se identificarem, verificarem quais são os afluentes, os subafluentes, enfim, isso é muito legal, tá? O Rio São Francisco é um dos mais importantes cursos de água do Brasil e de toda a América do Sul. Nasce em Minas Gerais. Tem aí uma disputa referente à nascente, mas não cabe a gente ficar aqui entrando em detalhes sobre isso, onde nasce, onde não nasce, porque a gente precisa saber a importância dele, tá? O rio também atravessa o estado da Bahia, fazendo sua divisa ao norte com Pernambuco, constituindo ainda a divisa natural dos estados de Sergipe e Alagoas. E, por fim, deságua no Oceano Atlântico. Aqui a gente tem a parte hidrográfica da bacia do Rio São Francisco, tá bom? Aí a gente vai falar um pouquinho da transposição do Rio São Francisco numa próxima aula, para não ficar muito cansativa nessa aula. Aí eu vou parar aqui e a gente finaliza a transposição numa próxima aula, tá bom? Até lá!